Olá a todos, eu sou o Celo Oliveira, sou músico e produtor musical, e hoje a gente está vendo o segundo vídeo da mixagem da música The Lost Soul da banda siciliana aqui do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos ver a parte de guitarras. Eu vou falar um pouquinho de como as guitarras foram captadas e do tratamento final delas. A banda tem dois guitarristas. Essas duas guitarras foram gravadas com duas guitarras Gibson, modelo Les Paul, e foi utilizado para distorções preamp e processador de efeitos Fractal Axe FX2. Os amplificadores simulados para essa gravação foram o Marshall JVM 410 e um Soldano SLO 100. Então essa primeira guitarra que nós vamos ver é a guitarra que está simulando o amp Marshall, né, o JVM 410. E lembrando que todos esses canais auxiliares que a gente está vendo aqui serão falados um pouco mais para frente no vídeo que antecede a masterização, que eu vou falar só sobre os canais de buzz que foram utilizados nesse projeto e como cada um deles está atuando no projeto no geral, a coloração, as equalizações e todos os efeitos que a gente está usando. Bom, e nessa guitarra, o tratamento feito para ela foram basicamente dois equalizadores em cadeia, né, e um compressor por final. Vou falar primeiro então desse equalizador que a gente começou na cadeia, né, com ele, que é o FabFilter Pro Q2. Eu estou fazendo aqui um corte acima dos 5K e, como uma observação, eu tenho feito esse tratamento desse corte de altas aqui basicamente em todo o trabalho que tem bastante guitarra, para que a voz possa ter um pouco mais de destaque, para que os pratos da bateria possam ter um pouco mais de impacto e para que a guitarra ganhe um pouco mais de profundidade. Eu tenho notado que quando eu tenho feito esse corte nas altas, a guitarra ela se assenta melhor na música, ela está ganhando um pouco mais de profundidade. Então eu tenho obtido resultados muito mais legais com esse tratamento. Eu vou dar um play aqui na guitarra, eu vou mutar aqui os outros dois plugins da cadeia para que a gente ouça só esse corte na guitarra e vocês vejam como o equalizador está atuando. Aqui no segundo plugin, que também é um equalizador, eu estou fazendo um corte na casa dos 2K. Porque vocês podem estar perguntando por que eu fiz esse tratamento com outro equalizador e não utilizei o mesmo equalizador anterior para fazer esse corte também. É basicamente por dois motivos. Porque aqui, nessa frequência que eu estou atenuando, eu estou utilizando um Ki um pouco mais largo. Então eu não queria de forma alguma interferir no tratamento daquele equalizador anterior. Então com essa abertura, talvez eu pudesse estar mexendo naquele tratamento anterior, atenuando alguma frequência que eu não queria. E eu estou, na verdade, atenuando esses 2K já em cima daquele som de guitarra que a gente conseguiu com o equalizador anterior, sem aquelas frequências altas. Então aquele é o ponto de partida da equalização da guitarra para que eu fizesse o corte dos 2K. E também porque cada plugin adicionado adiciona uma cor, né? Muitas vezes é pouco audível até para a gente, mas cada plugin que a gente insere, ele adiciona uma característica dele. Então eu gosto de trabalhar assim. Quando eu tenho que fazer equalizações mais específicas, eu prefiro trabalhar com dois equalizadores diferentes. Então eu estou fazendo esse cortezinho aqui na casa dos 2K. Eu vou dar um play aqui na guitarra, eu vou deixar o outro plugin ativo para que a gente possa ver como esse está atuando em cima daquele outro. Então vamos ouvir.
A sensação que eu tenho quando eu escuto a guitarra com esse pequeno corte na casa dos 2K é que a guitarra perde um pouco daquela frequência nasalada, daquele médio que pode vir a incomodar. E aqui por final eu estou utilizando um compressor, o Gain Reduction, conforme eu já falei no outro vídeo, com o Slay, né, um pouco mais moderado. E dessa vez eu estou abrindo um pouquinho desse knob aqui, chamado Body, que ele tem uma função muito parecida com aquele plugin da Waves que a gente viu também no vídeo da bateria, que é o Max Bass. Ele acrescenta em algum nível frequências mais graves, ou tira também, né, quando você diminui esse valor. Então, nesse caso, eu estou deixando um pouquinho mais para que a guitarra tenha um pouco mais de corpo. Então eu vou dar um play aqui com os dois equalizadores ativados e a gente vai ouvir o som dele atuando em cima dos equalizadores. Eu só coloquei esse plugin no final da cadeia. Vocês puderam perceber que assim é uma compressão bem moderada. Era só para a guitarra poder ter um pouquinho mais de ataque, um pouquinho mais de atitude. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um play aqui na guitarra e eu vou tirar os 3 plugins e colocar para a gente ouvir o som final dela com a adição e sem os plugins. Nessa próxima guitarra, a ordem dos plugins foi um pouco modificada. Eu começo a cadeia com o Gain Reduction, com a mesma configuração da outra, já para que ela tivesse um pouco mais de ataque, um pouco mais de atitude na entrada dela, na paletada. E depois eu apliquei os equalizadores, fazendo o cortezinho em 2K e finalizando acima dos 5K. E por que eu inverti a ordem dos plugins dessa guitarra? Porque essa guitarra ela tem um timbre muito mais aberto e muito mais agudo. Então eu já dei o punch nela como eu queria o punch para outra, que tinha um som um pouco mais fechado, e adicionei as equalizações depois do compressor para que eu pudesse tirar justamente essas frequências que depois de atacar, né, depois de ter essa compressão, fossem sobrar. Então eu vou dar um play aqui, adicionando e tirando os plugins, para vocês verem como os plugins trabalharam nessa track. Então vamos ouvir. Nessa terceira guitarra, é uma guitarra de frase, tem os dedilhados. Eu estou fazendo um tratamento um pouquinho diferente ainda da outra. Dessa vez eu estou começando com a compressão, com a mesma configuração das anteriores, e o Pro-Q está vindo logo abaixo na cadeia, ganhando uma pequena acentuação na casa dos 700 Hz, para que essa guitarra possa ter um pouco mais dessa frequência média, e ela apareça um pouco mais dentro do contexto geral, sem que a gente precise dar muito volume. Então, geralmente, a gente trabalha com essas frequências um pouco mais acentuadas, né, para que ela possa aparecer mais dentro dessa frequência. E aquele corte básico que eu faço acima dos 5K. E o último plugin na cadeia, também um equalizador, fazendo aquele cortezinho na casa dos 2K, como nas anteriores. Eu vou dar um play aqui nessa guitarra dedilhada para a gente ouvir, e vou colocando e tirando os plugins para a gente poder ouvir como eles estão atuando nessa guitarra. Então vamos ouvir.
E nessa quarta guitarra que a gente vai ver, é uma guitarra com efeito Rotary, que é a simulação do falante Leslie, né? Aquele falante giratório, que é muito usado em Hammond. O tratamento para ela foi bem simples, que é o Gain Reduction, com a mesma configuração das anteriores, apenas para dar o ataque. E um equalizador, dessa vez acentuando aqui a casa dos 1000 Hz, né? Ou 1K. E essa acentuação nessa frequência, eu fiz basicamente porque ela está atuando aqui junto com a outra, ela está acontecendo junto com aquela guitarra das frases, e separar um pouco essas frequências, né? Como a guitarra da frase está com uma acentuação em 700, essa a gente dá uma acentuaçãozinha um pouco acima, para que ela tenha um destaque, e trabalhei com o panorama dela também em 50% para a direita, para que as duas ficassem mais separadas, não se chocassem. Então vou dar um play aqui, colocando e tirando os plugins, para que a gente ouça o som que ela ficou no final. As próximas guitarras que a gente vai ver são as guitarras solo. Essa primeira que a gente vai ver é a guitarra solo do vocalista, do Felipe, né? Que foi feita com a simulação do Soldano. E o tratamento foi bastante simples, onde eu utilizei o Gain Reduction, dessa vez com o Slay um pouquinho mais aberto, quase na metade, para que a paletada fosse um pouco mais precisa, um pouco mais aparente, e para que essa guitarra ganhasse um pouco mais de sustain também. E logo abaixo eu coloquei o Pro Q, fazendo uma pequena acentuação aqui na casa de 1.2K, cortando tudo abaixo de 115 Hz e tudo acima de 12. Então eu vou dar um play aqui na guitarra do Felipe para a gente ouvir o resultado final, colocando e tirando os plugins. Como vocês puderam ver, ela ganhou bastante punch, então ela se destaca melhor, o solo fica mais definido. Na guitarra solo do Patrick, né, que é a simulação do JVM 410 da Marshall, o Slay um pouquinho abaixo, porque a guitarra dele tinha um pouco mais de ganho, né, o captador que ele usou tinha um pouco mais de ganho, e como ele está trabalhando com o amplificador, onde a textura, né, a cor do som desse amplificador é um pouco mais grave, eu tirei um pouco aqui do body, para que a guitarra não tivesse muito grave. E estou usando um equalizador dessa vez, dando uma pequena atenuada aqui na casa de 1.3, com Q bem largo, cortando tudo acima de 20 kHz e abaixo de 115 Hz. Eu vou dar um play aqui na guitarra do Patrick, e a gente vai ouvir o resultado dela com e sem os plugins. Então vamos ouvir. Bom, então vou dar um play aqui nos canais solados, né, das guitarras, para que a gente possa ouvir como elas estão soando dentro do contexto da música todas juntas. Então vamos ouvir.
Bom, gente, então é isso. Essa foi a parte de guitarra. E no próximo vídeo a gente vai ver baixo e violões. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.